venceu no deserto, onde ele foi tentado por Satanás e foi vitorioso contra as tentações que Satanás lançou sobre ele. E nós vamos ver a fé que esse Adão possuiu ao ser vitorioso contra as tentações de Satanás. Eu gostaria de introduzir esse sermão, pedindo que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Amém? A palavra de Deus aqui nos diz: E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do mal tu dela não comerás, pois no dia em que você comer dessa árvore certamente morrerás. Vamos mais uma vez, vamos curvar a nossa fronte, vamos falar com a nossa Deus. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, neste dia de segunda-feira à noite, com este propósito, Senhor, de adorar e exaltar o nome de Teu Filho Jesus. E queremos pedir que nesta noite o Teu Espírito, a terceira pessoa da divindade, o Consolador, venha ser derramado sobre nossa vida. Amém, Jesus. Que a presença do Espírito Santo venha incendiar os nossos corações. Amém. Que possamos ser de fato reavivados pelo poder da Sua palavra. Amém. Que possamos de fato compreender as verdades centrais do Evangelho, a verdade da cruz. Abençoe a nossa vida, abençoe esse momento onde a Sua palavra será exposta. Em nome de Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu creio que ontem nós estudamos um pouco sobre a criação e a formação deste planeta. E nós vimos ontem a origem do pecado, que surgiu nos céus com Lúcifer, o querubim, e passou aqui para a terra, onde nossos primeiros pais caíram em rebelião. Jesus Cristo, após realizar a criação deste planeta, após realizar a criação do homem e da mulher, Ele então daria para eles uma ordem. Ele daria para eles uma restrição. A restrição que Jesus Cristo dá aos nossos primeiros pais, quando eles ainda estavam no Jardim do Éden, era: vocês podem comer de todos os frutos que estão em todas as árvores livremente. Há, porém, um fruto que eu não quero que vocês comam deste fruto, porque no momento em que vocês comerem desse fruto, certamente vocês irão morrer. O fruto do conhecimento do mal. Eu não sei quantos dos irmãos estavam presentes aqui na vigília que a gente teve há 2 semanas atrás. Nessa vigília eu creio que eu preguei sobre o grande conflito. E dentro desse tema do grande conflito eu falei um pouco do grande propósito de Deus ter criado a raça humana. Como nós sabemos, o grande propósito de Deus em ter criado a humanidade era de que ela se reproduzisse, a fim de que um dia pudesse repovoar os céus e ocupar a posição dos anjos que caíram. Esse foi o grande propósito de Deus em fazer, em realizar a construção da família humana. Mas infelizmente esse plano foi manchado. Lúcifer, ele foi concedido permissão a Lúcifer a vir a esse planeta na forma de uma serpente, a fim de ser o tentador de Adão e de Eva. E como nós sabemos, Lúcifer ele usou de artimanhas, ele usou de estratégias, a fim de que Adão e Eva pudessem cair em suas tentações. Lúcifer ele deturpou a palavra de Deus e fez com que Eva caísse em seus enganos, fez com que Eva caísse em suas tentações, fez com que o pecado surgisse neste planeta que era perfeito, um lugar sem mancha, sem defeitos. Lúcifer, amados irmãos, trouxe o pecado para os nossos primeiros pais. Eles desobedeceram a lei do Criador, desobedeceram o que Deus havia dito para eles e comeram do fruto proibido. Eles transgrediram a lei de Deus. Lá em Tiago diz que culpado de um mandamento, culpado de todos os outros. E quando Adão e Eva desobedecem, transgridem a lei de Deus, eles quebram todos os 10 mandamentos. Eles quebraram a lei do Senhor. E a palavra de Deus, no livro de Gênesis, nós podemos avaliar o livro de Gênesis à luz do original grego. Vai nos dizer que quando Adão e Eva praticaram o pecado, eles se tornaram semelhantes à serpente em um piscar de olhos. Adão e Eva, amados, antes da rebelião, da transgressão da lei, o prazer de Adão e Eva era em guardar os mandamentos de Deus. O prazer de Adão e Eva consistia em obedecer à vontade do Senhor. Mas depois da transgressão dos mandamentos,
O desejo agora de Adão e Eva consistia em maldade. O coração de Adão e Eva se contaminou com o pecado. Se tornaram semelhantes à serpente em um piscar de olhos. Se tornaram semelhantes a Satanás. E agora, amados, logo após a queda de nossos primeiros pais, lá nos céus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se reuniu com seu Pai. E eles então ali formaram um plano a fim de salvar e resgatar a humanidade que havia caído. É maravilhoso quando a gente lê o livro História da Redenção, um livro que fala sobre os momentos de Jesus. E naquele livro fala sobre a reunião que Cristo teve com o seu Pai nos céus. Jesus Cristo ele entrou na luz inacessível que cerca o Pai. E ali eles tiveram uma reunião do que eles agora fariam a fim de que a humanidade fosse salva. Jesus Cristo se pronteou a ser aquele que morreria em lugar do homem. Aquele que daria a sua vida para que o homem fosse resgatado. E após esse plano de salvação ser efetuado, Jesus Cristo agora sairia da luz inacessível e ele revelaria para as hostes angelicais o que havia então sido decidido. E quando Jesus ele revela perante os anjos que ele haveria de vir a esse mundo e que através de sua vida, que através de seu sangue, ele morreria em prol da humanidade, as hostes angelicais se prostram perante Jesus. Eles pegam as suas coroas, jogam no chão e dizem: Senhor, permita-nos morrer em seu nome. Mas Cristo olha para eles e diz: o sangue de vocês não pode pagar a dívida que o pecado causou. Somente o meu sangue, somente o meu sacrifício pode pagar a dívida do pecado. E naquele momento, amados, Cristo então ele vai em direção ao jardim do Éden para conceder a Adão um traço de misericórdia. Alguém precisava morrer no lugar deles. Porque a palavra de Deus diz que no momento em que eles comessem daquele fruto, eles iriam morrer. Alguém precisava morrer no lugar deles. E quem morreria no lugar deles seria um cordeiro. Um cordeiro sem mancha, sem defeito. Adão nunca tinha visto nada parecido com a morte. A serva de Deus diz que quando Adão ele transgrediu a lei de Deus, quando aquela veste de luz saiu dele, um vento então veio sobre o jardim do Éden. E as folhas de uma árvore murchou e caiu no chão. E a serva do Senhor nos diz que quando isso aconteceu, Adão chorou. E agora Adão teria que matar um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Cristo vai em direção a Adão. Ele pega umas vestimentas, coloca em Adão e diz: Adão, você vai ter que matar agora um cordeiro, sem mancha, sem defeito. E agora Adão, em lágrimas, ele pega uma faca e mata aquele cordeiro, representando o próprio Cristo que viria a esse mundo. Adão, ele foi fracassado no paraíso. Ele falhou no paraíso. Foi reprovado no paraíso. Porém, amados, haveria um homem justo, que sem defeito, sem mancha, sem pecado, que iria vencer aonde Adão falhou. O nome desse homem é Jesus Cristo. Um nome forte e poderoso que nunca perdeu uma batalha. Amém. Um nome forte e poderoso que faz com que qualquer demônio seja expulso de nosso meio. Amém. Um nome poderoso que tem o poder de impactar a nossa vida, transformar os nossos corações. Amém. E agora Jesus Cristo ele iria vencer aonde Adão havia falhado. Se Adão falhou no paraíso, Jesus Cristo agora iria vencer no deserto. E nós podemos ler esse relato bíblico que fala sobre o deserto da tentação. Nós conhecemos muito bem essa história, mas é maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus, nós relembrarmos desses momentos onde Jesus foi vitorioso contra as tentações do inimigo. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus aqui já havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão. Já havia recebido a vocação do Espírito Santo. E ele agora foi guiado pelo Espírito ao deserto. O livro No Deserto da Tentação nos diz que quando Cristo chega ao deserto, após os 40 dias, Satanás, em forma de anjo de luz, vai até a sua presença. E quando Satanás chega diante da sua presença, ele diz: eu fui um anjo enviado de Deus. Eu sou um anjo, eu sou mesmo um anjo, que segurou a mão de Abraão quando ele estava prestes a matar o seu filho Isaque. E agora Satanás tentaria Jesus Cristo com 3 tentações. E nós podemos ler o relato bíblico que nos diz, no versículo 1 de Mateus 4, a palavra do Senhor nos diz:
Então foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, não só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo vence a primeira tentação de Satanás, a tentação na área do apetite. Eva, ela transgrediu a lei de Deus na área do apetite. E agora Jesus, ele inicia o seu ministério vencendo aonde Eva havia falhado, vencendo o apetite. Mas o diabo não desistiu. O diabo, ele continuou lançando sobre Jesus as suas tentações. Tranquilo. E nós podemos ver aqui no versículo 5, Mateus 4, versículo 5, a palavra de Deus continua nos dizendo: Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: E ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos o sustentarão, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Porém disse-lhe Jesus: Também assim está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua grande glória, e disse-lhes: Todas estas coisas eu te darei, se prostrado você me adorar. Então disse-lhe Jesus: Vai-te daqui, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás somente o Senhor teu Deus, e só Ele o servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus aqui, ele vence aonde Adão falhou. O segundo Adão. Totalmente diferente do primeiro Adão. Jesus Cristo, amados, ele aceitou a grande lei da hereditariedade. O apóstolo Paulo nos diz que Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Cristo estava em total desvantagem do que estava Adão no jardim do Éden. Porém, Jesus Cristo demonstra, através da sua vida no deserto da tentação, que é possível ser vitorioso contra as tentações de Satanás. Amém. Cristo usou, assim está escrito. Por todas as tentações que Satanás lançou sobre ele, Jesus sempre se utilizava do assim está escrito. Assim diz o Senhor Deus. Assim está escrito. Cristo derrotou as tentações de Satanás pelo apego que ele tinha com a palavra de Deus. Cristo tinha uma comunhão tão grande com Deus, amados, que fez com que ele fosse vitorioso contra Lúcifer. Fez com que ele fosse vitorioso contra Satanás. Se Jesus Cristo houvesse praticado um tipo de pecado, se ele tivesse dado pelo menos um olhar impaciente, a humanidade seria para sempre entregue nas mãos de Satanás. Porém, Jesus, através da sua vida, ele foi perfeito, fiel a Deus, irrepreensível, não cedendo nem mesmo nenhum tipo da tentação de Satanás que ele colocava sobre sua vida. Nunca Cristo deu um olhar impaciente. Nunca Cristo falou uma palavra ociosa. Foi um exemplo perfeito de uma viva fé que deve hoje estar presente e alicerçada em nossa vida. Amém. E é só através da palavra de Deus que eu e você podemos ser vitoriosos contra as tentações do mundo. Satanás está diariamente lançando tentações sobre a nossa vida. Diariamente Satanás está querendo fazer com que eu e você possamos cair em transgressão, em rebelião à lei do Senhor. Mas diariamente o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Porque com toda a tentação que Satanás lança sobre sua vida, há um escape. Para toda tentação, há um escape. E o escape que eu e você temos é a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é o nosso escape. A palavra de Deus é aquela que pode transformar a nossa vida. Amém. A palavra de Deus é aquela que pode reavivar, incendiar, inflamar os nossos corações. É através da palavra de Deus que eu e você hoje nós temos a grande oportunidade de sermos cheios do poder do Espírito Santo. Amém. É através da palavra de Deus que podemos ser vitoriosos contra Satanás. Amém. Cristo, amados, ele viveu uma vida perfeita. E ele nos mostrou o caminho de como de fato eu e você podemos viver essa vida santa e irrepreensível. Cristo, ele abriu o caminho. E ele agora diz a nós: sigam por esse caminho. O mesmo caminho que Jesus abriu, nós devemos seguir por esse caminho. A fé que Cristo obteve é a fé que é requerida de nós agora nesses momentos finais. Porque lá em Apocalipse 14, 12, falando acerca do povo de Deus que agora viveria nestes últimos dias, diz: aqui está a paciência dos santos.
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. No original grego fala fé de Jesus. É a fé de Jesus que é requerida de nós hoje. Porque é somente através dessa fé é que podemos ser vitoriosos. Precisamos da fé de Jesus. Precisamos verdadeiramente, irmãos, incendiar os nossos corações pela palavra de Deus. Muitas vezes nós tentamos pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio esforço, vencer as tentações de Satanás. Mas é somente através de Cristo em nós, a esperança da glória, como diz o apóstolo Paulo, é que podemos ser vitoriosos, é que podemos ser vencedores. E Cristo demonstrou que eu e você podemos alcançar a glória, podemos alcançar a elevada estatura. Olha o que diz no livro Grande Conflito, na página 494. A serva do Senhor nos diz: somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades bíblicas poderão resistir no último grande conflito. Todos passarão pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Devemos tomar uma decisão. Não podemos mais ficar cedendo às tentações de Satanás. Cristo proveu escape para nós. Ele demonstrou para nós que podemos ser vitoriosos contra o pecado. Podemos ser vitoriosos contra a mentira. Podemos ser vitoriosos contra a nossa impaciência, contra a nossa luxúria, contra a arrogância, o orgulho, a ambição. Podemos ser vitoriosos contra o pecado. Essa é a mensagem mais central que Cristo proveu para nós quando veio a esse mundo. O grande propósito de Jesus em ter vindo a esse mundo, além de nos salvar da penalidade do pecado, foi em nos salvar do poder do pecado. Amém. Lá em Mateus capítulo 1, verso 21 diz: e ele chamará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Cristo não veio nos salvar em pecado, mas dos nossos pecados. Cristo, ele pode prover para nós o poder para obtermos vitória sobre as tentações. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 36. Livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22. Promessas maravilhosas da palavra de Deus que podem acontecer em nossa vida. Ezequiel, capítulo 36, versículo 22. Verso 22. Amém? A palavra de Deus aqui nos diz: portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, eu não faço isso por causa de vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre os pagãos para onde fores. Eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os pagãos, o qual profanastes no meio deles. E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado diante de seus olhos. Verso 24. Porque eu os levarei dentre os pagãos, e vos ajuntarei de todas as nações, e vos trarei para dentro de vossa própria terra. Então eu aspergirei água limpa sobre vós, e vós ficareis limpos de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso 26. Um novo coração eu também darei a vós, e um novo espírito eu colocarei dentro de vocês. Eu irei retirar o coração de pedra, e colocarei em vós um coração de carne, um coração novo. Eu colocarei dentro de vós o meu espírito, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, porque eu assim digo, e assim faremos. As promessas de Deus são para a nossa vida. Deus, ele pode fazer isso na nossa vida. Ele pode retirar de nós o coração de pedra e nos dar um novo coração, um coração de carne. Amém. Cristo pode nos colocar no seu espírito, e ele pode fazer com que eu e você possamos diariamente andar em seus estatutos, em seus juízos. Amém. Cristo pode nos conceder libertação nessa vida. Amém. Ele tem poder para isso. Amém. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para te fazer do fraco forte. Amém. Ele tem poder de fazer do arrogante humilde. Amém. Ele tem poder de fazer do impaciente manso. Amém. Ele tem poder para nos conceder a libertação que tanto necessitamos. Amém. Precisamos dessa libertação, Deus. Porque o pecado nos escraviza. É
uma prisão. O pecado é uma prisão que acontece em nossa vida. O pecado destrói, o pecado mancha, o pecado empobrece, mas a santidade, ela enobrece. A santidade, ela quebra as barreiras. A santidade, amados, ela faz com que eu e você, miseráveis pecadores, possamos de fato nos tornar novas criaturas. A imagem e semelhança de Jesus. O apóstolo Paulo diz que ser uma nova criatura significa deixar as coisas velhas de lado para viver a vontade de Deus. Se antes nós éramos viciados em filmes e séries, agora através da habitação de Cristo Jesus em nosso coração e feitos novas criaturas, o nosso prazer agora está em ler a palavra, estudar a palavra, orar diariamente usando os métodos de Cristo. Amém. Se antes do novo nascimento nós éramos orgulhosos, mentirosos, arrogantes, agora através de Jesus Cristo, com um caráter enobrecido, nós somos feitos mansos, humildes e simples. Amém. É isso que Cristo faz em nós. Ele faz uma mudança radical em nosso coração. Amém. E foi isso que ele veio ensinar ao mundo. A grande necessidade do povo judaico naqueles dias era conhecer a Deus, era passar pelo processo do novo nascimento. A mensagem que Cristo mais enfatizava era o novo nascimento. A mensagem que aquele povo mais necessitava ouvir. Eles precisavam de uma mudança, porque eles eram apegados às cerimônias, apegados aos rituais, apegados às ordenanças. Mas eles não tiveram suas vidas transformadas. E quando agora o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o Criador de todas as coisas vem a esse mundo, ele demonstra através de sua vida a verdadeira santidade e a única maneira pela qual o homem pode ter a verdadeira felicidade. Cristo demonstrou para nós como podemos ser vitoriosos, como podemos ser verdadeiramente felizes. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos de fato conhecer o verdadeiro sacrifício de Cristo por nós. Cristo sacrificou tudo por nós, irmãos. Ele sacrificou tudo. A serva de Deus diz que se Cristo houvesse sido derrotado por Satanás, ela diz no livro Desejado de Todas as Nações, que ele nunca mais ressuscitaria. Se Cristo houvesse sido derrotado por Satanás, ela ainda continua dizendo que Satanás, além de ter o domínio desse mundo, ele exerceria domínio sobre todos os outros vastos mundos e colocaria todos os seres celestiais em uma rebelião contra o governo de Deus. E sabe o que é o que mais me emociona, o que mais me anima nisso tudo? É que se eu e você fôssemos os únicos que tivessem praticado pecado nesse mundo, nesse planeta, mesmo assim Jesus Cristo viesse, com o risco de perder o seu trono, com o risco de perder a sua vida para sempre, e morreria por mim e por você. Amém. Louvado seja Deus. O amor que Cristo tem por nós é um amor individual. Cristo nos ama maravilhosamente. Nós não podemos compreender, nós não podemos entender a estatura do amor de Deus por nós. Nós não conseguimos. Ela diz que quando nós chegarmos nos céus, nós não vamos compreender, nós vamos passar a eternidade estudando de como Deus teve tanto amor por nós, ao ponto de morrer em nosso lugar. Inexplicável o amor de Deus. Inexplicável. E esse amor, ele transforma, irmãos. Isso é o mais maravilhoso. Porque ele não somente te salva da penalidade, mas ele te salva do poder do pecado. Amém. Ele te liberta, ele te enobrece, ele te concede felicidade. É um amor que pode fazer com que você seja verdadeiramente um cristão, um amante da palavra de Deus. Precisamos disso em nossa vida. Amém. Eu preciso disso em minha vida. Amém. Eu quero compreender esse amor na minha vida. Eu tenho dedicado a minha vida para compreender esse amor. Por mais que eu sei que eu não vou compreender completamente esse amor aqui nessa terra, eu quero estudar sobre esse amor. Porque estudando sobre esse amor, eu creio que esse amor vai ser refletido no meu coração. Amém. Eu quero amar como Cristo amou, irmãos. Eu quero verdadeiramente ser obediente como Ele era. Eu quero verdadeiramente ter o mesmo espírito missionário que Ele tinha. Eu quero ser transformado por Cristo. Eu quero verdadeiramente conhecê-lo. Eu quero ter Ele como sendo o centro da minha vida espiritual. Eu quero morrer para esse mundo. Eu quero viver para Cristo. Amém. Assim como Paulo, eu quero declarar acerca de mim mesmo. Não é mais eu quem vivo, mas agora é Cristo que vive
Amém. E a vida que vivo, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Precisamos desse amor em nosso coração. Precisamos verdadeiramente compreender Jesus. Estudar sobre a sua vida. A serva de Deus diz que deveríamos diariamente, pelo menos 1 hora por dia, meditar nos momentos finais do ministério de Cristo nesse mundo. 1 hora por dia. Devemos estudar sobre como Jesus resistia às tentações. Devemos estudar de como Jesus ele resistia aos insultos que eram lançados sobre ele. Um homem desprezado, um homem de dores, e sabe o que é padecer. Esse era Cristo. Esse era Cristo. Eu preciso aprender de Cristo a verdadeira humildade e a verdadeira mansidão. Precisamos de Cristo Deus, desesperadamente. Precisamos desse Senhor em nossa vida. Amém. Precisamos tomar uma decisão. De qual lado desse grande conflito nós iremos permanecer? Quando Jesus esteve nessa terra, ele disse uma certa vez para os seus discípulos: vocês não podem servir a dois senhores, porque você irá amar a um e odiar a outro. Nós não podemos servir ao mesmo tempo que Jesus na igreja e servir a Satanás em nossos lares. Precisamos tomar uma decisão. Precisamos servir a Jesus a todo tempo. Existia uma frase de Martinho Lutero que ele dizia assim: devemos pregar o Evangelho a todo momento. E quando for preciso, devemos usar as nossas palavras. O Evangelho deve ser pregado por nossa vida a todo momento, através da nossa vida. E quando for preciso, devemos usar as nossas palavras. Devemos dar as teorias. Será que nós estamos praticando verdadeiramente o Evangelho? Nós estamos vendo um mundo vivendo nesse caos. Os sinais da volta de Jesus estão todos acontecendo um após o outro. E precisamos tomar uma decisão. Deus, Ele quer jovens que verdadeiramente amem a palavra de Deus. Jovens que verdadeiramente tenham prazer em estudar o Evangelho. Jovens de oração, Deus. Jovens que preguem o Evangelho conforme é escrito. Jovens que não tenham medo de declarar a maior e mais central verdade para os nossos dias. Precisamos de líderes. Líderes que preguem o Evangelho conforme é escrito na palavra de Deus. Líderes que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu devido nome. Líderes que preguem a mensagem mais viva e simples do Evangelho. Precisamos da unção em nossas vidas. Amém. Nós temos a ação, mas nos falta unção, irmãos. Nós temos todos os instrumentos. Nós temos grandes igrejas, púlpitos, microfones, mas nos falta a unção. Precisamos reacender a fogueira em nossos corpos. Precisamos reacender essa fogueira em nossos lares. Amém. Precisamos ter o verdadeiro espírito missionário que Jesus Cristo teve quando estava nesse mundo. Amém. Eu gostaria de estar terminando esse sermão lendo com vocês um versículo da palavra de Deus. Um versículo maravilhoso. Está lá em João, capítulo 1, verso 9. Esse versículo é um versículo que fala sobre a grande obra que Jesus irá realizar em nossa vida. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Evangelho ou primeiro? Evangelho. Evangelho de João é o último evangelho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz. É antes de Atos. Perdão, 1 João. 1 João. 1 João, capítulo 1, verso 1. Amém? Amém. A palavra de Deus aqui nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar essa vida. Amém. Ele é fiel e justo para nos purificar essa vida. Amém. Precisamos aceitar o seu sangue nos umbrais do nosso coração, Deus.
precisamos tomar essa decisão para viver o Evangelho de Cristo Jesus em nossa vida de fé. Amém. Nós entregamos no domingo o livro Grande Conflito, um livro que fala sobre todos esses momentos da vida de Jesus, um livro que fala sobre os últimos sinais da volta de Jesus, o milênio, a destruição do pecado. Mas será que nós estamos praticando as verdades que estão escritas neste livro? Será que esse impacto de esperança, ele impactou de fato a nossa vida? Precisamos tomar uma decisão. Essa semana, eu estava vendo um testemunho maravilhoso de como Deus ele pode ter poder para purificar o ser humano, purificar o homem. Esse testemunho ocorreu lá no estado do Amazonas. Uma mãe, ela cria o seu filho dentro da igreja, nos caminhos de Deus. Diariamente ela levava o seu filho à igreja, no sábado, no domingo e na quarta-feira. Esse menino cresceu na igreja. Um menino que era um grande pregador do Evangelho, aos 10 anos de idade. Os pastores da sua igreja diziam que esse menino se tornaria no futuro um grande missionário, um grande pregador. Mas ao chegar aos 15 anos de idade, esse menino, pelas más amizades, pelas influências do mundo, ele foi afastado dos caminhos de Deus. Ele saiu da casa de Deus, saiu dos caminhos do Senhor. Ele era muito habilidoso no futebol, esse jovem. E ao sair da igreja, ele logo fez um teste para ser um jogador do time de futebol de São Paulo. E ele passou no teste. E ele se tornou um jogador de futebol. Esse jovem, ele ganhou fama, ganhou dinheiro, ganhou poder. Fama em todos os lugares do Brasil. Foi para o exterior, para a Europa. Ganhou muito dinheiro, muita fama, muita riqueza. Mas esse jovem acabou se esquecendo de sua mãe. Não mais se importando com a sua mãe e vivendo os prazeres do mundo. Durante 15 anos, ele esteve longe dos caminhos de Deus. Entrou ele no mundo das drogas, no mundo das bebidas, com um grande vazio em seu coração, vivendo longe dos caminhos do Senhor. O jovem que se esqueceu de sua mãe. Entrou ele em depressão profunda. E logo após a sua aposentadoria, esse jovem começou a sentir um grande mal-estar. Foi ao médico ele então, e o médico o avaliou com câncer, em estado terminal. Aquele jovem então, voltando para casa, o médico havia dito para ele que ele só tinha mais 6 meses de vida. 6 meses de vida. Ele voltando para casa, triste, abatido, depressivo, pegou seu telefone, ligou para os seus amigos, e quando ele disse para os seus amigos que ele estava vivendo um momento terrível, um câncer terminal, seus amigos logo o abandonaram. Amigos de fachada, não eram amigos de fachada. E agora aquele jovem sozinho, desprezado, ele se lembrou disso. Ele se lembrou dos conselhos que a sua mãe havia dado para ele, os conselhos de ir à casa de Deus, de congregar à casa de Deus, de congregar na igreja de Deus. Ele então decidiu ir até o estado do Amazonas, visitar a sua mãe. Pegou o avião, foi então em direção à casa da sua mãe, quando chegou naquele estado. E ao chegar então na casa de sua mãe, uma casa humilde e simples, uma casa feita de barro, bateu na porta da casa de sua mãe. E agora sua mãe abre a porta. E quando a sua mãe vê aquele menino, o seu filho, ela começa a chorar. E ela diz: filho, durante 15 anos eu tenho orado para que Deus trouxesse você novamente. 15 anos, filho, orando para que você pudesse ser trazido novamente. E Deus, ele respondeu a minha oração. E em lágrimas, então, aquele homem disse à sua mãe: mãe, me perdoe por viver tão longe de você, por ter se esquecido dos seus conselhos, por ter se esquecido da senhora. E ela disse: filho, você já foi perdoado. Deus o trouxe até mim. Deus, ele tem um plano na sua vida. Aquela mãe então mandou o seu filho entrar dentro de casa. Ali ele entrou, ele se assentou no sofá, sua mãe se assentou numa cadeira. E eles então começaram a conversar. E ele disse à sua mãe: mãe, durante esses 15 anos que eu estive afastado dos caminhos de Deus, eu estive vivendo uma vida completamente desviada. Eu entrei no mundo das drogas, entrei no alcoolismo, vivendo um profundo vazio no meu coração. Eu tinha fama, eu tinha poder, eu tinha dinheiro, mas eu sentia um profundo vazio no meu coração. Após a minha aposentadoria, mãe, eu entrei numa depressão profunda. E eu comecei a me sentir mal. Eu fui ao médico.
médico disse que eu estava com câncer, quase terminal, e que eu só tenho mais 6 meses de vida. E uma grande dúvida tem surgido no meu coração. E ela disse: qual dúvida? Será que Deus ele pode me perdoar? Será que Deus ele pode me purificar de toda a injustiça? Será que o sangue de Jesus Cristo ele pode ser novamente passado nos umbrais do meu coração? Eu já preguei o Evangelho, eu já estudei tanta palavra de Deus na minha infância, pregava sobre o sábado, sobre os mandamentos de Deus, e durante tanto tempo, mãe, eu desprezei essa lei, me afastando dos caminhos de Deus, levando várias pessoas à idolatria, levando várias pessoas a se afastar do caminho do Senhor, sendo um cavalo nas mãos de Satanás. Será que Deus ele me abandonou? Será que eu nunca mais vou ser perdoado por Deus? E a sua mãe lá nos disse: filha, Deus ele permitiu esse câncer em você, para que você se lembrasse de Deus. Deus ele nunca abandonou você. Foi você que abandonou Deus. Deus ele permitiu essa enfermidade. E ele disse então: mãe, Deus ele pode me perdoar. E ela leu esse versículo que nós lemos em 1 João 9. Ele é fiel e justo para perdoar e para purificar de toda injustiça. Amém. Aquele jovem então em lágrimas disse: Deus ele pode me perdoar os meus pecados? Ele pode, filho. Ele pode ir mais além. Ele pode purificar você de toda injustiça. E ela pegou o livro, ela pegou a Bíblia e continuou lendo o livro de Isaías, onde diz que por mais que os pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a pura. Amém. Ela leu esse versículo com seu filho. E eles então decidiram se ajoelhar. Naquela oração que eles fizeram, ele confessou perante Deus todos os pecados que ele havia praticado. Eles passaram a tarde em oração. O sol se pôs, veio a noite. Estavam eles em oração. Um dia então amanheceu, eles estavam divididos. E quando o sol raiou, o sol da manhã brilhou em seu coração. Ele agora é um novo. Amém. E ele chegou à sua mãe e disse: mãe, durante 15 anos eu estive vivendo um profundo vazio no meu coração, uma profunda tristeza no meu coração. Mas hoje, mãe, pela primeira vez eu sinto o meu coração totalmente preenchido. Eu sinto uma paz como nunca eu senti em toda a minha vida. Eu fui verdadeiramente, mãe, liberto das algemas que me cercavam. Todos esses prazeres do mundo me algemavam, mãe, me prendiam. O pecado, claro, me destruía. Aquele jovem se entregou à obra de Deus, se entregou à missão de Deus, se tornou um grande pregador do Evangelho. Através de suas pregações, muitas pessoas se batizaram, muitas pessoas se entregaram a Jesus. Amém. E daquele momento em que ele se encontrou a sua mãe até a sua morte, se passaram-se mais de 24 anos. Amém. Deus ele pode restabelecer a nossa vida. Amém. Esse Cristo que morreu por você no monte do Calvário, esse Jesus que te prometeu vida eterna, ele pode hoje nos purificar de toda a injustiça. Amém. Ele pode hoje reacender o nosso coração com fogo. Ele pode hoje verdadeiramente nos salvar de toda a injustiça. Amém. Amém. É isso que ele quer fazer em nossa vida. Nos libertar das algemas que estamos presos. Nos libertar do mal, do pecado. Precisamos da fé. Precisamos de liberdade. Amém. Essa é a nossa grande necessidade nesses momentos finais. Sabe, quando nós vemos os noticiários, as notícias, nós vemos que isso está muito perto de voltar. Isso está muito perto de voltar, irmãos. Logo, logo ele virá essa terra. O planeta Terra será purificado com fogo. Os ímpios serão destruídos e os salvos serão glorificados. Como eu anseio esse dia, onde eu verei o meu Jesus. Amém. Para sempre eu irei viver com ele nas emoções celestiais. Amém. Eu almejo, Deus, passar por essa mudança. Eu almejo ser uma nova criatura, um novo mundo, um novo ser. Eu preciso de fé, eu preciso de liberdade para mim. Eu preciso disso. Deus ele quer derramar sobre nós nessa noite o Consolador. Na verdade, eu tenho fé que o Consolador ele vai sobre nós. Ele já está presente. Amém. E
mais uma vez, Ele toca nos nossos corações, uma mudança e uma arrependimento. Amém. Qual será a nossa decisão? Precisamos aceitar o chamado. Amém? Amém. Eu gostaria de iniciar esse sermão cantando um hino maravilhoso. Eu não me lembro do número do hino, mas eu sei o nome. Creio que o sonoplasta vai conseguir colocar. Lindo és meu mestre. É um hino que exalta a pessoa de Jesus. É maravilhoso.